E o objetivo principal dessa Masterclass qual é? É apresentar um treinamento, né, para vocês, que é o Arquitetando Empreendedores. Então, desde a época que eu dava aula, eu recebia muito pergunta. Ah, professora, quando que eu abro o CNPJ? Professora, quando que isso, aquilo? Ou como fazer para abrir um escritório? E eu percebia, né? E isso eu tô falando de 2010, de 2011 que eu dava aula, né? Esse aí foi o principal que acendeu, né, uma luz que, poxa, a gente precisava preparar melhor o arquiteto para sair para o mercado de trabalho, para ele não sair, não pegar o diploma e se deparar com tantas dúvidas, né, de como começar um escritório, como fazer a gestão do escritório, captar clientes, fazer a parte de vendas, a parte de documentação, contrato, contabilidade. Então surgiu o Arquitetando Empreendedores, né? O objetivo principal do Arquitetando Empreendedores é ajudar arquitetos e engenheiros a transformarem os seus escritórios em empresas lucrativas e organizadas, né? Por quê? Da onde que vem isso? Porque primeiramente, gente, o objetivo principal de uma empresa é dar lucro. O objetivo do Arquitetando Empreendedores é mostrar um passo a passo do que você deve fazer no seu escritório, do que você deve implantar no seu escritório para transformar esse escritório em uma empresa lucrativa e organizada. Então eu separei aqui, primeiramente eu vou apresentar todos os módulos que este treinamento contempla. Então são 10 módulos, o primeiro deles é um módulo de boas-vindas em que eu apresento todo o curso, eu explico o sentido do curso, dou as boas-vindas, passo as orientações principais de como que o curso vai se desenvolver, já que é um projeto que vai ser entregue em sua maior parte online, ao vivo, né? Ou seja, não é um curso presencial, não é um curso gravado, então é importante explicar como que vai acontecer esse curso. Então, esse módulo eu me apresento, eu falo toda a minha formação, dos cursos que eu já fiz, né, o tempo de experiência que eu tenho de mercado. Então esse é o módulo 1, que é o módulo de boas-vindas. Depois a gente vai para o módulo 2. Esse módulo 2, o nome dele é Reconhecendo o seu poder criador. Sobre a importância do arquiteto sair para o mercado de trabalho acreditando em si mesmo, acreditando no seu potencial. Acreditando que é possível ser bem-sucedido na sua área, ganhar um bom salário ou um bom prolabore, já que aqui eu não estou incentivando ninguém a ser funcionário, e sim a empreenderem. A partir desse módulo, as pessoas, cada aluno vai poder tornar-se vigilante dos seus pensamentos negativos, vigilantes em relação às suas crenças limitantes e coisas que vocês talvez estejam acreditando que ouviram de alguém em algum momento da vida, ouviram de alguém que em algum momento era autoridade para você e pode ser que essas suas verdades já não valham mais, que elas realmente não precisam ser mantidas. Então esse é um primeiro módulo, né? É muito importante, vocês vão ter muitos benefícios com esse módulo, é um despertar. Então esse primeiro módulo ele é fundamental, eu considero ele muitíssimo importante, dos mais importantes, né? E resolve, né? Resolve muito dessa questão psicológica do profissional sair do mercado de trabalho desacreditado, achando que não vai ter sucesso, que arquiteto não ganha bem, que não vai nunca poder ter uma qualidade de vida com a sua profissão. Muitos até saem, acabam buscando outras profissões, enquanto às vezes com ajuste vocês poderiam estar atuando no mercado de trabalho e tendo esse sucesso, esse retorno esperado. Então esse é o primeiro módulo do treinamento. Depois a gente vai para um segundo módulo, que é a organização e gestão do tempo, né? Que eu considero um módulo também muito importante, porque ele trata dessa questão de como administrar o seu tempo, que eu falei até numa última live, né? Que o tempo, a gente não faz gestão do tempo, a gente faz gestão das nossas ações. A gente consegue só controlar as nossas ações, porque o tempo ele é igual para todo mundo. O que eu escolho fazer com o meu tempo é que vai fazer a diferença. Então eu vou contar um pouco disso para vocês, de como eu faço isso. Recomendo também uma bibliografia do Christian Barbosa, que é a Tríade do Tempo, que é testada, que tem uma metodologia aplicada e com pesquisa de milhares de pessoas.
A partir daí, desse terceiro módulo, vocês vão poder ter os ganhos de fazer uma gestão do tempo eficiente, né? Uma gestão, uma agenda, uma forma de organização, não só dos seus documentos físicos, mas a forma de organização dos documentos digitais. É preciso se organizar, né? É preciso pensar de uma forma organizada, tá? Então, nesse módulo eu explico isso, né? Tudo que eu faço, como que a gente assume as identidades. Nesse módulo vai ter um momento que o Christian Barbosa chama de identidade, que é um momento que você reconhece quais os papéis na sua vida que você quer dar atenção, que você quer continuar atuando, né? Então vai ter esse momento de reflexão, de definição de meta, tá tudo aí. Organizar a casa realmente nesse módulo 3, tá? Depois na sequência a gente vai para o módulo 4, que é o nicho e subnicho. Esse módulo eu também posso dizer assim com toda a segurança para vocês que é algo que eu venho experimentando há cerca de 2 anos. E a partir de então, eu comecei a falar da minha especialização de acústica, comecei a divulgar, eu resolvi as minhas inseguranças quanto a este tema, fui buscar mais cursos, passei 10 dias em São Paulo estudando, e então a partir daí eu comprei equipamento, me especializei e eu passei a atuar num nicho, né? Algo muito mais fechado, algo mais numa especialidade. Eu até brinco assim, eu deixei de nadar em mar aberto, competindo com todo mundo, né? E comecei a usufruir de um mercado mais fechado, em que ao mesmo tempo que eu fiz isso, eu aumentei a minha exposição no marketing digital, minha presença digital. Então, a partir daí tudo mudou, porque o ticket do meu projeto é outro e o tempo que eu gasto para fazer é muito menor, né? A pessoa chega até mim depois que ela já teve várias recomendações, então a possibilidade de você trabalhar em parceria com outros profissionais aumenta muito, um trabalho colaborativo, vários profissionais, o nível do projeto muda, porque você consegue proporcionar algo diferenciado para o seu cliente. Então, nesse módulo, a gente vai falar disso, de nicho e subnicho. Esse é o módulo 4, tá, gente? Tô olhando aqui porque é onde eu tô lendo. Então, fica muito mais fácil, fica muito fluido você trabalhar no nicho. E falando do ponto de vista de processo, também falei muito disso, quando a gente trabalha com nicho e coloca o escritório dentro de processos do trabalho, facilita o dia a dia da equipe, facilita a comunicação com o cliente, porque ele sabe, você estrutura o seu escritório, então quando o cliente chega, ele sabe qual que vai ser o passo a passo do projeto, a equipe também sabe, então fica diferente de quando você é generalista, um dia chega um projeto arquitetônico, aí você faz de uma forma, uma forma de desenvolvimento, no outro dia chega um projeto de paisagismo, no outro dia chega um projeto de interiores, depois chega um projeto de urbanismo, depois chega um projeto do móvel. Então, quando você está generalista, fica muito difícil você definir estrutura analítica de projeto, ganhar em produtividade, porque todo projeto você está tendo que estudar, você tem que aprender, porque de repente faz muito tempo que você não pega um projeto, sei lá, de uma praça, ou de uma clínica odontológica, ou de uma loja de shopping, ou de uma casa em condomínio. Cada um desses projetos possuem regulamentos, possuem tendências diferentes. Então, quando você está cada dia fazendo um tipo de projeto, você não ganha em produtividade, você não ganha em tempo de entrega, em processos internos. Então, até nessa parte do operacional, da rotina do escritório, quando a gente tem um nicho, tudo muda, fica tudo mais fácil, né? Então, quem não tem, não consegue se diferenciar. Então, vai lá, pensa naquilo que te satisfaz, que você realmente se sente motivado, se sente inspirado para acordar, para trabalhar, né? E se aprofunda nessa área, estuda mais sobre isso. E aos poucos você vai comunicando o seu mercado, os seus clientes que você está trabalhando nessa área e naturalmente vai haver um processo de transição e de diminuição dos outros projetos. Então assim, eu sigo divulgando que eu tenho um nicho específico, né?
E isso simplifica muito. Então eu estruturei o meu escritório e esse processo natural até que chegará um momento que vai ser escolha minha, pegar ou não outros tipos de projeto, né? Dependendo do cliente, dependendo do projeto. Então é muitíssimo importante essa parte de nicho, esse é o nosso módulo 4, tá? Segue para o módulo 5, que é marketing e vendas. Então, assim, a importância da presença digital, não adianta você ser muito bom tecnicamente se as pessoas não te conhecerem. Se você não é visto, você não é lembrado. Então, ainda mais agora na pandemia, essa ferramenta que você deve estar me assistindo, o smartphone, é poderosíssima e ela está aí à disposição para você usar, para você falar do seu trabalho, para você contar dos seus bastidores, mostrar o seu processo criativo, para você mostrar o seu diferencial, para você mostrar o seu valor para o cliente. E ele se interessar por você, independente de não te conhecer presencialmente, independente de você não fazer uma reunião presencial, né? Então é muitíssimo importante a questão do marketing. E depois que você escolhe um nicho, tem toda aquela questão da persona, para quem é que você fala, qual é o seu público. Então tudo isso vai interferir na forma como você vende o seu trabalho, como você conversa com o seu público. E aí nesse módulo 5 eu falo sobre isso, né? Sobre o marketing digital, sobre a importância da presença digital, você saber quem é seu público, você fazer pesquisa, enfim, trabalhar todas essas questões, como iniciar no Instagram, né? Então eu já contei em algumas lives aqui como eu comecei, e eu acredito que é possível a gente fazer um desafio aqui para todo mundo que entrar nesse treinamento, para iniciar, né, para poder todo mundo se ajudar, para dar início a esse processo que é a presença digital e vocês começarem a experimentar os ganhos que vocês podem ter, né, porque não tem limite, gente, não tem limites. Inclusive agora que eu fiz essa ação para essa Masterclass, assim, eu recebi inscrições do Brasil inteiro. Então é muitíssimo, assim, importante você estar aqui. Se você estiver numa área, se você estiver num nicho, se você faz uma coisa muito boa, muito específica, as pessoas precisam saber. A gente está falando aqui do marketing digital, que é o inbound marketing, que basicamente produzir conteúdo de qualidade e você naturalmente vai atrair seu público. Né? Você não precisa mais correr atrás de cliente, porque das pesquisas que eu fiz, uma das principais dúvidas era como captar mais clientes. E o segredo, gente, está aqui, está na mão de vocês, que é presença digital, é falar do seu produto, é mostrar do seu diferencial, independente de qualquer coisa, independente de ter outra pessoa fazendo, independente de ter outro especialista na área que você gostaria de atuar. Porque as pessoas, elas se conectam com pessoas. Então, independente de ter alguém que já esteja fazendo, sempre vai ter aquelas que vão se conectar com você, né? Então, eu falo bastante sobre isso, eu dou os exemplos de como eu fiz, de como eu comecei, eu falo das dores, dos problemas, das inseguranças que a gente tem no início, que é muito natural, né? É muito natural ter isso, essa insegurança de começar, mas é como andar de bicicleta, gente. Até falei esses dias, o Matheus, meu filho, tá começando a andar de bicicleta. E a hora que eu olhei ele andando de bicicleta, eu olhei e falei assim, gente, olha só, né? Ele não sobe na bicicleta e saiu andando. No caso, ele demorou 15 dias, ele andou super rápido, mas tipo assim, é como a gente. Quando você decide entrar no digital, pode ser que no começo você não dê conta, você pedala para trás, né? Até você achar o jeito. Mas na hora que você pega o jeito, você vai embora. Então no começo, escolhe um local mais reservado, faz um vídeo sem ninguém para não ficar com vergonha. Mas depois, gente, você pode estar gravando na frente de todo mundo, durante um evento, com todo mundo te assistindo, que tudo vai ser normal, né? Porque você vai ter práticas e principalmente se você escolher um nicho que você gosta, que você tem domínio, que você tem motivação, inspiração, que você tem prazer em trabalhar, aí vai ficar tudo muito mais fácil. A gestão comercial é um módulo que precede o gerenciamento de projetos, né? Porque a gente também, ninguém nos ensina isso. Chegou um cliente no escritório
Fechou ou não fechou, ele é um dado muitíssimo importante no escritório. Ele é muito importante, ele é uma informação muito valiosa para nós arquitetos. Então, nesse módulo, eu falo basicamente da importância de você ter questionários prévios para entrevistar este lead, entrevistar esse prospect do seu escritório, para que quando você for realizar a primeira reunião com ele, seja presencial ou online, você já tem o máximo de informações necessárias. O que você faz? Depois que você escolhe o seu nicho, na hora que você vai definir os seus processos internos, você já vai preparar essa documentação pronta para cada área, para cada serviço que você presta dentro do seu escritório. Então, é muito importante você mandar esse formulário antes, você coletar o máximo de informações, né? Então, depois que eu implantei isso no escritório, eu recebo elogios, comentários dos clientes ou desse lead, desse prospect, que nem sempre vem a fechar, mas assim, ó, nossa, que rápido, você já apresentou o orçamento na primeira reunião, que bom, porque o cliente ele sente que, nossa, já tá resolvido aquilo ali, com rapidez, com agilidade, porque as pessoas buscam isso, né? Um cliente falou assim pra mim, você é a terceira arquiteta que eu venho para fazer esses orçamentos e a primeira que apresentou orçamento na primeira reunião. Então, é um momento que isso foi presencial e foi antes da pandemia, mas muitas vezes, quando você coleta antes, é a oportunidade de você fechar o negócio, né? Ele tá ali, você tá explicando, você tá vendendo o seu trabalho, mostrando o valor. E esse de você mostrar um orçamento, de você ser capaz de otimizar o seu tempo, o tempo do seu cliente, é uma vantagem, né? É algo que você pode se diferenciar da sua concorrência. Então, esse módulo, e outra coisa que eu falo, gente, o cliente que fecha, ele te ajuda porque ele fecha, porque é um faturamento, porque é um cliente. O cliente que não fecha, ele também te ajuda, ele te ensina, né? Ele te ensina onde é que você tem que melhorar. Porque se ele não fecha, tem um motivo. Mas se você não pesquisa esse motivo, se você não faz pesquisa de pós-atendimento, se você não busca saber o motivo pelo qual ele não... E quanto que é? A cada trimestre, a cada semestre, você analisa esses dados? Então, você muitas vezes está olhando para os dados daquilo que você faturou, né? Mas e o que você não faturou? O que você deixou de ganhar? Isso é uma informação também muito valiosa, porque se esse cliente está chegando até você, você é capaz de atraí-lo. Você é bom o suficiente, o seu trabalho, o seu comprometimento, né? É capaz de atrair este cliente. Que ajuste que precisa ser feito para que você passe a ter maior fechamento? Qual que é o índice de fechamento? Né? Qual que é o tempo de fechamento? Então, assim, a gestão comercial, gente, é algo... Ninguém nos ensina, ninguém fala sobre isso, mas é algo muito valioso e é um dado que normalmente está dentro do escritório, só que ninguém olha para ele, então a gente precisa olhar. E aí nesse módulo a gente vai olhar para essas informações que é a gestão comercial, tá? Depois, gente, módulo 7 já, gerenciamento de projetos. No gerenciamento de projetos é a padronização de tudo aquilo que você faz. Basicamente, o nicho que você escolher, então no meu caso eu tenho lá acústica, arquitetura e interiores, eu ainda faço arquitetura e interiores. Então eu tenho modelo de orçamento, de contrato, de termo de acompanhamento, termo de solicitação de alteração, que mais? EAP, que é a estrutura analítica de projeto, e termo de aceite e encerramento para esses tipos de projeto. Alguns documentos são padronizados, independente do tipo de projeto, né? Porém, alguns são muito específicos, mudam muito os termos, os prazos, as peças, né? Vocês percebem que como uma coisa vai fazendo sentido com a outra, que se você não tiver definido o seu nicho, não tem muito como você ter tudo padronizado? Como é que você vai fazer isso se você tiver como generalista? Se você pegar todo e qualquer tipo de projeto que chegar no seu escritório. Então é muito importante que seja um passo a passo, você vai implantando uma coisa após a outra, né? Porque se chegar nesse ponto aqui de procedimento interno, né, de gerenciamento de projetos, e você for colocar tudo no padrão, vai burocratizar demais a sua empresa. Então isso é fácil quando você atende 1, 2, 3 nichos principais e subnichos, né? Mas se você fizer todo e qualquer tipo de projeto, vai ser humanamente impossível de implantar processos internos para atender tudo, né? Todas as áreas. Imagina, tão ampla que é a arquitetura que você pode fazer muitos tipos de projeto. Então, nessa parte, os ganhos, os benefícios de implantar o processo no escritório é maravilhoso, gente. Diminui muito, muito, muito retrabalho, assertividade, aquelas mudanças de projeto, porque o cliente ele já sabe qual que é o processo desde o início da contratação. Você vai explicar para ele, vai ler o contrato, vai explicar, olha, aqui no escritório é assim, assim, assado.
Existe uma fórmula, um formato ideal, padrão, engessado? Não! Você vai escolher a forma de trabalho que você gosta, aquilo que funciona no seu escritório, mas é importante que haja esse processo, que haja esse passo a passo, que ele seja comunicado para a sua equipe, para o seu cliente e para você, para todos os envolvidos, né? Os stakeholders que a gente fala em gerenciamento de projetos. Então, todo mundo falando a mesma língua, sabendo que não passa para a próxima etapa sem antes aprovar e assinar esse estudo preliminar, né? Que caso ele queira mudar algo que foi pré-aprovado, ele precisa consultar a viabilidade dessa modificação e que muitas vezes essa modificação vai ter um custo extra, vai ter um prazo extra, né? Então isso facilita muito e eu percebi, e a minha equipe na época que a gente implantou isso mudou da água para o vinho a forma de trabalho. E olha, gente, eu já estava trabalhando sem isso há mais de 10 anos, eu posso dizer com propriedade para vocês. Isso muda a rotina do escritório, isso muda a forma de trabalho, a produtividade, a lucratividade de um projeto. Ações que cabem até em escritórios implantados há mais tempo, com certeza, Fernando, com certeza, né? Independente do tempo, até porque eu falo assim, ó, isso tudo que eu preparei dentro desse treinamento foi aprendizado de vida, aprendizado de 15 anos de trabalho, e eu fui listar a quantidade de cursos que eu já fiz, deu 32 cursos ao longo da minha carreira. E então assim, muito estudo, muito envolvimento com todas as áreas, não só em cursos de arquitetura, em cursos de acústica, mas cursos de desenvolvimento pessoal, de marketing, publicidade, empreendedorismo, gestão. Gente, é uma construção que se você não buscar algo que vai te dar uma solução já testada, vai demorar anos, né, para atingir isso na prática, testando e alterando até achar um equilíbrio para o escritório. Depois tem módulo de contabilidade, né? Eu vou dar uma pincelada na questão dos benefícios, dos prós e contras de abrir um CNPJ. O que eu posso falar para vocês são as vantagens e as desvantagens de ter um CNPJ ou de ficar a vida toda enquanto pessoa física, né? O que pode acontecer, as portas que podem se abrir com essa mudança. E outra coisa, eu só incentivo alguém a abrir um CNPJ se lá no módulo de gestão financeira nós fizermos a viabilidade da empresa e essa mudança couber no seu bolso, né? Então, quando que é o momento certo para abrir um CNPJ? Eu não sei. Você tem que analisar qual que é a sua receita, qual que é o seu custo, quanto que isso vai impactar no seu orçamento, né? Então, módulo 8 a gente vai falar sobre isso, pessoa física ou pessoa jurídica, vantagens e desvantagens e qual modelo que eu uso hoje, que a maioria dos profissionais de arquitetura usam, né? Qual modalidade no CNPJ e qual que é a tributação que recai sobre essa modalidade. O nono e penúltimo módulo vem gestão financeira, né? Não menos importante do que qualquer outro módulo, a gestão financeira é fundamental para qualquer empresa, o coração da empresa, né, que é o CNPJ, que eu falo que empresa não tem coração, tem CNPJ, então você tem que colocar ali, ó, nos números, né, fazer as contas para ver o que é para ser feito, para ver o que dá para ser feito, mas só planejando o seu financeiro, só controlando é que você vai saber o que você deve fazer, até onde você pode ir, qual passo você pode dar, quanto a investimento, quanto valor de prolabore, quanto metas futuras, né, de investimento no escritório, enfim, toda a parte de se você está ganhando ou se você está perdendo, qual que é o seu resultado, qual que é a sua lucratividade, qual que é o prolabore que você gostaria de ter dentro do seu escritório, margem de contribuição, capital de giro. Então assim, eu gosto muito de planilha, desde sempre eu gosto de controlar. Quem já trabalhou comigo me conhece, sabe, né, que é uma coisa nata. Eu fico entusiasmada de preencher uma planilha e de olhar para aqueles dados depois que está tudo preenchido. Então, além de ser algo importante, é algo que eu gosto muito de fazer. Então, esse módulo é importantíssimo, né? E eu vou disponibilizar algumas templates do que eu uso, do que funciona para mim, para quem quiser adotar também
esse padrão. E por último, gente, lembrando que em cada módulo eu estou preparando uma espécie de manual para cada módulo, né? Então a pessoa que vier fazer o treinamento, né, comprar o curso, vai poder juntar todos esses manuais e vai ter um plano. O módulo 10, que é o último, eu chamei de um plano de ação para você, que é basicamente pegar todo esse conteúdo, preencher e você vai fazer um plano de ação para você mudar o seu escritório, transformá-lo numa empresa lucrativa e organizada. Então, gente, esse é o treinamento Arquitetando Empreendedores, né? Foi pensado realmente para se adequar às necessidades de um arquiteto recém-formado, de um arquiteto com médio tempo de formado ou com muito tempo de formado. Eu acredito que do jeito que eu implantei várias dessas ações no meu escritório, depois de 10 anos de experiência, eu acredito que muitos profissionais nessa mesma situação poderão se beneficiar à medida que eles implantarem essas boas práticas. Para quem quiser adquirir o curso Arquitetando Empreendedores, tem um link na bio do Instagram, e quem quiser no meu site thaisbach.com.br tem lá uma aba no curso AE, Curso Arquitetando Empreendedores. Então eu vou explicar um pouco mais de como esse produto, como esse infoproduto, que é esse curso, vai ser entregue, porque o meu plano, o meu objetivo é entregar este curso dentro de 30 dias ou no máximo 40 dias. As aulas vão ser ao vivo, online, tá? Não é um curso gravado. Eu fiz um planejamento, já tá lá dentro do curso com um cronograma, portanto, nos últimos dias do mês de julho a gente vai dar início. Eu separei 2 módulos por semana. Então essas aulas vão acontecer em horário comercial. Quem não tiver disponibilidade para assistir online poderá assistir a aula gravada, que vai estar no portal, vai estar na plataforma, tá? E vai poder tirar todas as dúvidas pelos nossos canais de dúvidas, grupo, e-mail, né? Falando diretamente comigo para tirar qualquer dúvida. E na oportunidade que tiver também de ter outra reunião online, também pode tirar dúvida nessas reuniões de tirar dúvida, tá? O preço é um valor para essa primeira turma, tá? Que é um valor de oferta de lançamento, tá? Por R$ 497. Pode parcelar. Lá no site você consegue ver até 12 vezes, tá?